Olá, hoje nós vamos apresentar um vídeo cujo tema é o tempo. Tirei esse material do livro Apostilas da Vida, do Espírito André Luiz, ditado ao médium Chico Xavier. E nós vamos conjugar esse ensinamento sempre na primeira pessoa do plural, inclusiva, que é nós. Há outros textos do Espírito André Luiz falando sobre as horas, sobre o tempo, e ele busca falar sobre essa temática com vistas a, a serviços edificantes de renovação, da renovação de todos nós. Porque muitos de nós alegamos, por exemplo, que nós não temos dinheiro para socorrer os necessitados, para ajudar alguém que nos pede na rua, por exemplo, ou na instituição da qual nós participamos. Porém, lembra André Luiz, não é só com dinheiro que nós podemos auxiliar, porque nós dispomos de tempo para auxiliar os outros, de algum outro modo, e podemos empregar esse tempo, por exemplo, com algum gesto nobre. Na Casa Espírita da qual a gente participa, nós podemos participar das campanhas de arrecadação de recursos, alimentos, dinheiro, roupas, participar da festa da primavera, que os centros espíritas fazem, né? Festa da primavera, festa do pastel, noite da pizza, essas coisas que nós fazemos para arrecadar recursos para a manutenção das nossas obras sociais. Então nós podemos sim usar desses outros recursos. Nós, às vezes, afirmamos que nós não pode escrever. Se quer uma carta para um amigo que pede conforto, hoje em dia não é carta, né? Hoje em dia seria um e-mail. Mas nós precisamos atentar que nós dispomos de tempo, pelo menos, para fazer um bilhetinho. E o bilhete de hoje em dia, nos tempos modernos, ele vai através do celular. WhatsApp, Telegram, Signal. E a gente pode mandar. E o amigo recebe ali na palma da mão o nosso bilhete, que lhe será consolador. Mas por vezes o consolo chega rapidinho a nós também. Quando esse nosso amigo, sabendo das nossas necessidades, envia para nós um pequeno bilhete. Esse vídeo de hoje é um bilhete fabuloso, que nós recebemos do Espírito André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier e que estamos repassando, porque é uma temática que consola nossas mentes, por vezes atormentadas, e nos faz despertar para a questão tempo. Aliás, nós precisamos lembrar que o tempo não passa por nós é que passamos pelo tempo. Basta observar. Nós dizemos muitas vezes que não possuímos elementos para iluminar o caminho daqueles que erram, mas nós dispomos, diz o André Luiz, de tempo, a fim de dizermos algumas palavras a benefício dos ignorantes que muitas vezes ombreiam conosco, lembrando que nós também precisamos de esclarecimento para tantas outras coisas das quais nós não sabemos, porque a vida é troca. Nós somos um ser social, político, social. Deus nos quis assim, a fim de que pudéssemos desenvolver simpatias e empatias. Às vezes a gente alega que nos falta competência diante da tribuna edificante. Lá no centro, o dirigente nos pede para fazer uma pequena preleção, uma prece. Para alguns ele pede para fazer a palestra da noite. E a gente diz que nos falta competência para isso. E para tantas outras coisas a gente também alega desconhecimento. Mas André Luiz fala assim, olha, nós dispomos de tempo para essa ou aquela frase de esperança e consolo. Nós precisamos desenvolver essa fase de esperança e de consolo a fim de sustentarmos a coragem dos que nos procuram. Precisamos estar postos para isso, porque muitas vezes nós também vamos precisar dessa pequena frase de consolo e de esperança que venha de outro em nosso favor. A gente lamenta, né? Lamenta muitas vezes que nós espíritas, porque não temos a mediunidade que nos possibilite as atividades na sementeira do bem, junto à espiritualidade, por exemplo. Mas, na verdade, a gente dispõe de tempo, sim. De tempo a fim de colaborar no socorro aos nossos irmãos em dificuldades. Todos os nossos irmãos em dificuldades. Muitas vezes, muito maiores do que as nossas. Pois nós nos esquecemos de que podemos ser meio
conquanto não seja médium, podemos ser meios dos quais Deus se vale, como instrumentos que poderemos ser para ajudar as demais criaturas de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus, independente de termos ou não a mediunidade. Alegamos por vezes que nós não temos saúde. Ah, sujeito, tem saúde não para fazer essas coisas, para ir daqui e acolá, para ajudar essa ou aquela criatura, essa ou aquela atividade, ainda que no centro espírita. Né? A gente diz que está doente para realizar as tarefas do bem, mas nós dispomos de tempo, tempo que nos faculta ofertar pequenas gentilezas no amparo aos semelhantes, desde os nossos pensamentos, palavras e gestos, gestos sempre de respeito, louvando sempre a Deus. Lembro de ter lido que Irmã Dulce, já doentinha, já próximo do seu desencarne, com a respiração muito ofegante, alguém disse, que pena, né, Irmã Dulce? A senhora não está podendo agora, então, ajudar ao próximo e com isso louvar a Deus. Ao que ela respondeu com muita dificuldade, de jeito nenhum. Eu, quando inspiro, eu penso, louvado seja Deus. E quando eu expiro, eu agradeço, dizendo, pensando, né? Graças a Deus. Com isso, ela continuava trabalhando em pensamento. Mas nós, por vezes, dizemos que não temos condição moral para receber, por exemplo, as luzes da fé. O sujeito diz, eu não tenho nenhuma religião e tampouco religiosidade, porque a minha condição moral não me permite isso. Esquecemos muitas vezes que somos imortais. Esquecemos de que dispomos de tempo para levantar e ir adiante. Levantar e ir adiante. Às vezes a gente afirma que nas relações humanas que nosso companheiro é difícil. Oh, sujeito difícil de conviver, gente, de suportar. Mas na verdade, diz André Luiz, a gente dispõe de tempo, sim, para através do nosso próprio exemplo, renovarmos a maneira de ser desse companheiro. Uma vez eu li, tomei para mim como aprendizado, e sempre que possível repetir a frase, de que o exemplo não é a melhor didática, é a única didática, que o exemplo arrasta. Então nós podemos, sim, nos renovando, auxiliar os nossos companheiros a se renovarem também. Muitas vezes nós dizemos que nossas dificuldades são insuperáveis. Oh, diacho, são insuperáveis. Pra, não consigo, não consigo compreender nada do que foi dito anteriormente ou ensinado pelo André Luiz, porque as minhas dificuldades são insuperáveis. Mas nós dispomos de tempo a fim de contorná-las. Como o rio, né? O rio contorna todos os seus obstáculos para chegar ao mar. Nós precisamos também contornar os nossos obstáculos, atingindo as nossas melhores realizações. Isso quem fala é o André Luiz. E se a gente refletir e pensar um bocadinho, realmente é verdade. Nós podemos sim. Aliás, só nós podemos trabalhar pela nossa melhora. Os outros podem nos ajudar, nos amparar, nos socorrer, e nós podemos fazer o mesmo pelos outros. Mas a iniciativa é pessoal. Pessoal e intransferível. Pessoal e intransferível. Muitas vezes a gente está infeliz no carreiro da vida, Dona Iracema dizia, né? Cansados e abatidos no carreiro da vida. Dona Iracema, amiga nossa, já desencarnada, que continua sempre amiga e presente entre nós. Então, a gente, infeliz, se prostra acreditando que nossas provações são questões sem remédio. Tem jeito não, tem remédio. Esquecemos uma vez mais de que a imortalidade em nós é indicativo de que a vida continua e de que tudo passa e todo bem será alcançado, realizado, alcançado. André Luiz, no finalzinho do seu texto, ele chama a gente de amigo, sabe? Ele fala assim, ô meu amigo, observa o tempo, companheiro. Pense no tempo. Aceite o tempo, aceite e agradeça ao tempo. De vez que o tempo recomeça a cada dia e todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. Recomeçar. E vamos adiante.